Ah, há uns 10, 15 dias atrás, eu ministrei aqui a respeito de arrependimento. E eu falei com vocês que nós precisávamos de pelo menos 2 cultos. E aí eu entendi que nós precisávamos continuar com aquele assunto que nós começamos sobre o arrependimento. E aí eu ficava rindo hoje, porque aí veio mais tanta coisa que precisa de mais outro culto. Amém, amados? Glória a Deus. Amém? E o Senhor falava, eu vou rapidamente recapitular o que nós vimos no último culto sobre arrependimento, bem rapidamente, para nós entrarmos naquilo que o Senhor tem para nós. De forma muito profunda, abra o seu coração, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus nós oramos com muita gratidão e declaramos que o nosso coração é terra fértil. Pai, abra o teu coração e derrama sobre nós aquilo que há no céu para nós. Eu clamava hoje, nessa tarde, Pai, para que o Senhor se revelasse, se manifestasse de forma extraordinária, sobrenatural, tão necessária para nós hoje. Nós necessitamos do seu manifestar hoje, Senhor, em forma de arrependimento, que nós possamos mesmo viver essa palavra e nos arrepender hoje, que nós possamos ser tocados com o teu amor, que nós possamos estar, Senhor, prontos para viver a tua verdade imutável. Nós queremos dizer que te amamos e queremos declarar a tua liberdade nesse lugar uma vez mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? E todo espírito de distração, de confusão, de frieza, tudo que vem para bloquear, interferir e interromper, nós ordenamos que saia em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Arrependa-se e volte ao princípio. Volte ao propósito original, foi o que nós falamos. Marcos 1, 14, o Senhor dizia assim, logo que João Batista tinha sido morto, Jesus disse assim: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E então nós entendemos que o arrependimento precede ao crer. Que nada na Bíblia está escrito de forma aleatória, avulsa, e que a sequência das palavras, tudo isso nos fala alguma coisa. Então, o arrependimento, ele precede ao crer genuíno. Nós só podemos crer genuinamente se nós de fato nos arrependermos. E é sobre esse arrependimento que nós vamos falar hoje. Essa metanoia. Metanoia quer dizer arrependimento, conversão. E o que nós precisamos entender, amados, que é muito além do que quando nós conhecemos, ouvimos falar de Jesus, conhecemos esse nome e o que Ele fez e quem Ele é. E então nos arrependemos e falamos, eu aceito a Jesus. Metanoia é muito além disso. É um arrependimento continuado e sustentado. E nós precisamos entender que a nossa vida, a vida de um cristão genuíno, porque se o Pai nos disse, através de Paulo em Efésios, que o nosso alvo é chegar à estatura de um varão perfeito, que nós devemos caminhar e crescer até esse lugar, você crê que é esse o lugar que nos espera? Nós precisamos entender, amados, todas as vezes que eu falar aqui, eu quero já abrir o seu entendimento sobre algo. Tudo que Jesus fez nessa terra, Ele fez como homem. Senão não faria sentido. Ele era filho, ele era o próprio Deus, mas ele se esvaziou da deidade. Ele se esvaziou da sua glória. E a palavra do Senhor fala em vários lugares, deixa muito claro para nós em João, que Deus estava com ele porque ele agradava a Deus. Porque ele orava, porque ele obedecia. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus que ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Então, se ele estivesse aqui como 100% Deus, ele não precisava ser aperfeiçoado. Vocês concordam com isso? Vocês entendem isso? Então, isso é muito sério, porque quando a gente fala de Jesus, nós erroneamente temos um bloqueio no nosso coração de falar, nunca você chegou como Jesus. A Bíblia diz que nós vamos chegar à estatura de um varão perfeito, que foi Jesus. Nós precisamos entender a diferença entre Jesus e Jesus o Cristo. Jesus, o homem, morreu na cruz e ressuscitou o Cristo. Oi?
Jesus veio na terra, homem, nasceu do útero de Maria e precisou esperar, ele precisou entender. 30 anos ele foi exercitado. Amados, Jesus foi exercitado, ele foi compungido, ele foi aperfeiçoado por 30 anos. 30 anos amadurecendo a sua identidade, quem ele de fato era, para que então ele assumisse o seu ministério. Então morresse na cruz do Calvário, cumprindo o propósito a que ele veio. Então ressuscitado, o Cristo, Jesus Cristo. Alguém pode aplaudir Jesus Cristo? Então, metanoia é uma expansão da nossa consciência. É algo que nos leva além. E esse além desse pensamento, eu disse isso na última ministração, além de um pensamento matemático, cartesiano, além disso, isso era o cerne da pregação de Jesus e do que ele vivia. Ele alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. É impossível nós vivermos o sobrenatural sem metanoia, sem mudança de mente, sem virmos para esse lugar de arrependimento. Então nós seguimos e lemos Hebreus, Hebreus 12, no versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de uma multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E nós temos falado muito sobre o peso e o pecado. Duas coisas distintas. E foi colocado isso muito claramente para nós. Existe aquilo que não é pecado, mas nem por isso não deixa de ser um peso na sua vida. Tem te interrompido, tem interferido, tem impedido você de andar na velocidade que Deus tem para você, velocidade da luz. Amém? Então nós entendemos isso. E aí nós fomos para Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 7, 19, quando Paulo falou da tristeza. E aqui é muito importante nós pararmos um pouco. Se estiver muito rápido, vocês por favor levantem a mão, amém, amados? Tá? Porque também não faz sentido ser tão rápido e atropelarmos, amém? Em 2 Coríntios, Paulo disse assim, no capítulo 7, no versículo 9: mas agora eu estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza que vocês fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim, nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Na NVT diz, não é uma tristeza que causa remorso. Não é uma tristeza assim de frustração pelo infortúnio ou pelo insucesso, amados. É outra tristeza. E ele segue dizendo, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Paulo estava chamando a atenção deles. Isso daqui Paulo está falando com a igreja de Corinto na segunda vez. Ele escreveu a primeira carta para eles e desceu o chicote, amados. Falou, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo, vocês estão fazendo. E ele corrigiu e ele ensinou. E aquilo gerou uma tristeza. E aí agora Paulo está falando com eles novamente, está falando para eles, eu fiquei feliz porque vocês ficaram tristes. Não porque a tristeza, não porque vocês ficaram tristes, mas pelo resultado dessa tristeza. Porque essa tristeza não é como a tristeza do mundo que produz morte. Sabe aquela tristeza que leva milhares de pessoas ao suicídio? A tristeza do mundo que produz morte. Aquela tristeza que leva milhares de pessoas a buscarem um subterfúgio e elas então se enveredam nos vícios. Essa é a tristeza do mundo que produz morte. Mas aquela que vem de Deus, e aí ele conta o que ela fez. E aí você vai se achar aí, quer ver? Ela diz assim, ó, ela trouxe dedicação. É quando você fala, eu posso ser mais excelente do que eu tenho sido.
É quando alguém chega em você e fala: olha, eu tive uma conversa bonita com os meninos no louvor, terça-feira, tão amorosa. Mas uma conversa de causar tristeza, amados. E eu vejo hoje esse altar numa segunda-feira diferente. Sabe por quê, amados? Porque essa tristeza nos faz entender que nós precisamos ser mais dedicados. Eu estou expondo isso aqui para vocês porque nós somos corpo e igreja. E se nós não pudermos fazer isso com liberdade, nós então não somos corpo e igreja. Eu estou abrindo isso e falando isso com vocês e com você que está em casa, porque é assim que funciona corpo. A Bíblia diz que melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Mas sabe o que acontece? Como o diabo tem feito, ele tem deturpado tudo, o propósito de serem dois se esvaiu. Porque não se pode mais tentar levantar o outro lá fora. Porque nós só levantamos o próximo, amados, quando falamos a verdade para ele. E a verdade perdeu o seu lugar, inclusive dentro dos nossos lares. Há tanto melindre, há tanta infantilidade, há tanta imaturidade, que os cônjuges não se falam mais em verdade e em amor. Os pais com seus filhos. Mas o Senhor tem nos guardado e tem nos ensinado a cada dia como ser o corpo que completa aquele que é o cabeça que completa todas as coisas. Que coisa mais linda, amados. Então ele diz assim, ó, causou defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver. Eles tinham provavelmente alguns ficado meio chateados com Paulo, aí depois deu o desejo de ver Paulo. Zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram tudo necessário para corrigir a situação. Vocês tiveram atitude. Vocês se moveram. Vocês sofreram metanoia. Vocês tiveram uma mudança. Paulo está falando que a tristeza causou. Nós precisamos nos arrepender de forma contínua e sustentável. E essa tristeza, amados, quando nós entendermos isso, essa tristeza vai fazer parte do nosso dia todos os dias. Oi, pastor, que é isso, pastor? Segunda-feira, é hoje mesmo. Eu não estou falando de opressão, eu não estou falando de julgo, eu não estou falando, não, eu estou falando de algo que fala um pouco mais. Um pouco mais, Jesus, para ti. Um pouco mais para o meu irmão. Um pouco mais para minha mãe, para o meu pai, para o meu próximo. Um pouco mais para o meu vizinho, um pouco mais. É contínuo. É algo que nos tira do lugar todos os dias. Todos os dias. E a gente segue. Nós temos que nos arrepender. E aí eu terminei mais ou menos aqui. Nós temos que nos arrepender, amados. Porque a verdade, em verdade vos digo, a igreja se colocou no centro do Evangelho. Nós nos colocamos no centro do Evangelho. E aqui é o ponto culminante dessa palavra. Nós não entendemos mais, mas os nossos cultos, as nossas reuniões e a nossa vida gira em torno de um benefício próprio. Gira em torno das nossas bênçãos, do nosso socorro, gira em torno de nós mesmos. O Evangelho não é mais sobre quem Ele é, mas sobre quem nós somos para Ele, a partir dEle. E aí eu li para vocês Romanos 11:36, que diz: todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle, e para Ele, e glória a Deus para sempre, amém. E que o resumo então disso é que toda a nossa vida constitui-se em conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Porque eu quero te dizer, amados, que as pessoas que ainda separam sagrado de secular, é que elas ainda não entenderam a mensagem do reino.
Eu quero um dia trazer, não dá tempo hoje, mas trazer para vocês onde tudo isso nasceu. Isso não é uma cultura judaico-cristã. Isso não é algo que deve nos mover. Isso é uma herança maligna e maldita, que nos fez entender que agora eu estou aqui no culto, é o meu sagrado. E aí quando eu trabalho, quando eu lido com outras coisas, é o meu secular. E é isso que nos faz estar no centro o tempo todo. Porque quando nós apartamos, não dá certo mesmo. Então a gente passa a correr atrás de apagar fogo. Mas 2 Crônicas 7,14 diz assim, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo, sararei a sua terra. Queridos, o que eu quero falar aqui com vocês? Que há uma receita para nós. Por que eu insisto nesse assunto? Porque nós somos o povo de Deus, a quem Ele escolheu para viver nesse tempo, nessa hora. Você tem ouvido já por várias vezes nesse altar. Nós somos a resposta para esse tempo. Existe em nós a fórmula, o antídoto para a vida, para a cura, para o milagre, para que nós possamos sair de tudo isso, de toda essa realidade que temos vivido. Está em nós, a resposta está em nós. Então, além de nós termos versículos, palavras tão fortes e poderosas, nós já sabemos de cor. Se a palavra não volta vazia, se ela cumpre todo o propósito para que foi enviada, se Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e tudo mais que nós podíamos encaixar aqui nessa parte, por que então nós não estamos vivendo isso? Como igreja. A minha preocupação, e o que eu creio que é uma palavra oportuna para hoje, na minha vida e na sua vida, porque eu clamei ao Senhor e clamo para que Ele traga as respostas para nós hoje. O que nós precisamos para hoje, amados? Nós precisamos saber lidar. Amados, deixa eu contar, vamos falar uma coisa? Vamos conversar. Qual que é o propósito de nós estudarmos a palavra do Senhor? Conhecê-lo. João 17,3 diz assim, que a vida eterna constitui-se em conhecê-lo. Isso é a vida. A vida eterna é isso. Resumo. Ponto. Tem coisa mais simples. Tudo que nós estudamos, tudo que nós estudamos de história, de política, tudo que nós estudamos para entendermos o contexto da palavra, só serve, amados, para nós trazermos para a nossa realidade e vivermos o que é para ser vivido hoje. Entender com os que venceram, entender com os que perderam, e ressignificar isso e trazer para a nossa realidade, e trazer e entender o que eu faço com isso hoje. Não faz, amados, não faz sentido. Não tem outro propósito. Sermos cabeções, intelectuais, que não geram vida. O propósito de tudo é contextualizarmos, entendermos, e para agora? O que eu faço com isso? Deus falou para Salomão, Salomão, se o meu povo, que pertence a mim, se arrepender e abandonar os seus pecados e orar a mim, eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou sarar a terra. E agora, o que a gente faz com isso? Qual que é o propósito disso? E aí eu te pergunto, nós estamos arrependidos? Porque esse arrependimento que o Senhor ministra no meu coração, amados, e eu preciso falar com vocês, não é o remorso, não é a frustração de não ter dado certo. Eu te pergunto, se o filho pródigo tivesse prosperado, será que ele teria voltado para a casa do pai? Ele voltou porque ele não prosperou, ou ele voltou porque ele arrependeu? Não é, Rogério? Fim da história. Coisa boa que nós temos um pai que ama a gente, recebe a gente de todo jeito, não é não? Mas nós precisamos viver além de comer lavagem de porco.
E é para isso que a Bíblia está aqui, é isso que Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Nós não precisamos chegar naquele lugar onde tudo se frustra, onde tudo quebra, onde tudo acaba, e então voltarmos, não porque nos arrependemos, mas porque estamos frustrados, porque estamos com remorso, e é esse o problema. Nós não sabemos mais, a igreja não sabe mais o significado da palavra arrependimento. Por isso que a terra não tem sido sarada. Por isso que nós não produzimos frutos de arrependimento. João Batista gritava naquele deserto: produzir fruto de arrependimento. O que é produzir fruto de arrependimento, amados? É converter, é mudar de direção, é voltar-se para o outro caminho, é não ter mais pacto com nada daquilo. É uma mudança, amados. Sabe por que nós... Amados, sabe o que acontece? A Bíblia diz assim lá no Sermão do Monte, no Mateus 5,48. E se você me perguntar: pastor, o que você acha que é a chave do Sermão do Monte, dos 3 capítulos, dos mais de 150 versículos, a chave para mim do Sermão do Monte é Mateus 5,48. Jesus disse: portanto sejam perfeitos assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Esse negócio mexe comigo. Aí eu volto naquele assunto de novo que nós estávamos falando agora há pouco. Como que eu vou ser perfeita? E a gente entra num lugar de religiosidade assim. A gente é falha, pecador, não vai ser perfeito nunca. E Jesus mandou a gente ser perfeito. Sabe por que ele mandou, amados? Porque ele sabia que ele ia ser assunto aos céus. E ele enviaria aquele que ia potencializar as características dele em nós. Daqueles que nascessem de novo. E que nós, enquanto homens nessa terra, venceríamos como ele venceu. Jesus, amados, ele nos ensinou, em todo o tempo, ele nos ensinou com a vida dele. Mas no Sermão do Monte, ele ensinou falando. Ele falou, ele sentou e foi falar. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assim. Amados, o Sermão do Monte é a constituição nossa. É a constituição legislativa de Deus e do reino. Não é só para quando Jesus voltar, é hoje. E aí eu te pergunto: você se arrependeu hoje de manhã por nem saber o que está escrito no Sermão do Monte? Ela é a nossa lei moral. Entende por que tudo está tão deturpado na nossa vida e na igreja? Porque o mais básico foi desconsiderado. O mais óbvio, o Sermão do Monte, o mais óbvio, Mateus 5, 6 e 7, foi desconsiderado por nós. Eu abro a minha Bíblia e nós vamos começar a conversar. Amados, John Stott diz assim, sobre o Sermão do Monte. Eu concordo com ele. Como não, né, amados? Concordar com John Stott. Amém? Ele acha que a chave do Sermão do Monte é Mateus 6, 8. Na parte A, que diz assim, não sejam como eles. Nesse lugar, ele estava ensinando sobre orar. Mas John Stott pegou essa parte e disse: não sejam como eles. Jesus estava dizendo assim, não sejam como eles, não sejam como os fariseus. Ou seja, discípulo, nós, filhos. Nós fomos formados para sermos a imagem e semelhança dele. Filhos, discípulos. Discípulo é aquele que quer se tornar, que quer se parecer cada dia mais com ele. Então ele senta pertinho. Então ele vai mais pertinho. Discípulo. Não multidão. Não aquele que é movido pela necessidade e os milagres. Amados, eu só estou aqui porque eu sou fruto de muito milagre. E eu precisei e preciso muito de milagre de Deus. Eu não estou falando nada contra isso.
E por muitas vezes nós somos atraídos sim pelos milagres, como o filho pródigo foi atraído. E foi aceito, e foi celebrado novamente. Mas eu quero te perguntar, você quer mesmo esse lugar? Não é isso que Deus tem para nós. O seu lugar é de discípulo. Você nasceu para ser um discípulo. Ter a imagem e semelhança dele, se parecer com Jesus. E John Stott disse aqui, ele ressaltou essa parte do versículo, não sejam como eles. Jesus estava dizendo assim, ó, não sejam como fariseus, ou seja, não sejam religiosos. E ele dizia assim, ó, não sejam como os pagãos, ou seja, não sejam libertino. Oi? Não seja um religioso, mas também não seja um libertino. Não seja como um pagão, mas não seja como um fariseu. Seja um discípulo. Seja um cristão. Um pequeno Cristo. E a pergunta que tem ecoado dentro de mim, amados, eu falei isso outro dia para o Marcos. Falei, Marcos, eu tenho sentido olhos como chamas de fogo, me olhando. Todo dia que passa, Marcos, é menos um dia para eu encontrar com Ele. E o que eu vou apresentar para Ele quando eu encontrá-lo? E a palavra dele diz, seus olhos são como chamas de fogo. Se eu estiver no mais profundo mar, ali Ele está. Se eu for para o mais alto monte, ali também Ele estará. Os olhos dele estão sobre nós. Nada passa ileso. E ele disse que nós, e lá na frente nós fomos chamados de cristãos, pequenos cristos. E a pergunta que tem queimado no meu coração é, eu tenho sido cristã? Eu tenho me arrependido? Esse arrependimento que me faz crer tanto nele, que a natureza dele começa a ser implantada em mim? Amados, Mateus 5:3, Jesus começa o Sermão do Monte. E a primeira coisa que ele fala é, feliz, bem-aventurado. É quem, amado? São as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. A primeira coisa que Jesus fala, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, bem-aventurados aqueles que dependem espiritualmente de Deus. Porque ser pobre, amados, é alguém que depende. Pobre é aquele que depende. É como se Deus estivesse falando assim, ó, feliz é aquele que depende de mim. Feliz é aquele. Então eu quero te dizer assim, foi a primeira coisa que Jesus disse. Eu quero te dizer que a porta do reino constitui-se em considerar-se necessitado. Isso é a porta de entrada. Guarda isso no seu coração. Considerar-se necessitado dele, dependente dele. Eu não posso nada sem ele, mas nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso ser perfeito como o Pai é perfeito. Porque o próprio Espírito habita hoje em mim. Então eu não tenho que me vitimizar e dizer, é porque é carne, porque não, Sabe o que o Senhor falou? Que aqueles que morreram com ele também ressuscitaram, estão assentados num lugar, nas regiões celestiais, de onde vem toda a ordem, e onde vem toda a capacitação para que nós possamos viver toda boa obra que já foi delegada para eu e você vivermos. Existe algo escrito sobre nós, boas obras foram escritas sobre nós, e Ele nos entregou, o ajudador, o ensinador, o orientador, o professor, o que potencializa. Ele falou, sabe o que ele falou? Ele falou, Ele vai ensinar vocês todas as coisas, Ele vai lembrar vocês todas as coisas, o Espírito Santo. E é só através do Espírito Santo
É só através do Espírito Santo, queridos, que nós conseguimos chegar nesse lugar. Sabe por quê? Porque Ele é o poder, Ele é a força poderosa que ressuscitou Jesus. Ele é o que nos garante todo poder, ousadia, intrepidez, autoridade, para vencermos toda e qualquer tentação e tribulação. A palavra do Senhor diz que Ele é quem nos convence do pecado. Então, sem o Espírito Santo, nós não nos arrependemos. Esse arrependimento genuíno que nós estamos conversando sobre ele hoje. A partir de hoje, nós vamos sair daqui, cada um com um pisca-alerta enorme, um farol. Entendendo se nós de fato temos nos arrependido todos os dias. Ou se o que nós sentimos é simplesmente um remorso por algo que não deu certo. Porque fora do centro da vontade de Deus, amados, mais cedo ou mais tarde não vai dar certo. Ele começou falando das bem-aventuranças. Sabe por quê, amados? Porque Jesus sabe que não há... E depois ele partiu para o prático. Assim, não cometa adultério. Falar para vocês no Antigo Testamento, na lei, não cometer adultério. Depois eu estou falando para vocês olhar, vocês já cometeram adultério. Aí ele foi falando, não foi? E a gente pode passear aqui por várias coisas. Mas antes dele ir para esses tópicos práticos, antes dele falar para nós como fazer e o que fazer, ele ensinou o que ser. Porque é impossível fazer algo sem ser. Muitas vezes a raiz do nosso cansaço é porque nós queremos o processo na contramão, nós queremos fazer o processo de fora para dentro. E aí, eu estou te contando por que tanto esgotamento espiritual. Porque às vezes nós entendemos o certo, queremos participar disso e começamos a conviver no meio de pessoas que não fumam mais. Um exemplo. Então eu paro, mas não é algo que vem de dentro para fora. É algo que eu paro para me sentir pertencido, para fazer parte. Um clube social. Não é algo de dentro para fora, amados. E Jesus estava falando, ele estava falando como ser, ele falou de ser humilde, de ser manso, de promover paz. Ele estava falando do que ser. Porque quando a natureza dele está em nós, ela revela as obras necessárias. Porque a salvação não é por obras. Mas eu quero te dizer, e esses dias isso saltou no meu coração, dessa hipergraça que é pregada, nós temos que sair. O VJ estudou Gálatas outro dia e Gálatas ensina sobre isso. Nós precisamos sair debaixo do jugo da lei. Mas nós também não, a igreja saiu debaixo do jugo da lei, amados, e foi para o outro extremo da hipergraça. Porque a salvação, ela não é por obras, para que ninguém se glorie disso. Mas ela é por fé. Não é? Mas aí, Tiago falou assim, você tem fé? Me mostra a sua fé, que eu te mostro as minhas obras. Porque fé sem obras é morta. Se eu creio de fato em Deus, eu só creio nele, o que nós aprendemos? Que eu só creio nele se eu me arrependi. E se eu me arrependi dos meus maus caminhos, e se eu de fato creio nele, isso indiscutivelmente, invariavelmente, fatalmente produzirá novas obras. Elas não serão responsáveis pela minha salvação, mas serão responsáveis pela salvação de outros. Outros conhecerão a Deus. Outros conhecerão a Deus através dessas obras, que nada mais são do que a natureza de Cristo revelada. Porque eu me arrependi e agora não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Então agora, tudo que eu faço revela a natureza dele, as pessoas passam a conhecer, não o coração da pastora Pauliana, não o coração da Ju, mas o coração do próprio Deus. Eles começam a conhecer a natureza do próprio Deus através de uma ação do Rogério.
Então agora eu faço aquilo que eu sou. Eu sou fruto, os meus frutos dizem quem eu sou, porque a Bíblia fala que nós conhecemos uma árvore pelo fruto. Amados, ser perfeito, como Jesus orientou, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito, amém? Ser perfeito vai te fazer coisas perfeitas, de forma perfeita, e isso vai te levar a resultados. Qual o resultado? Perfeição, plenitude. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai ter susto. Mas você vai ser cada vez menos surpreendido. Mas sabe o que eu achei incrível? Não existe a palavra tragédia na língua judaica. Eles pegaram depois, emprestado do grego. Não tinha tragédia. Por que será que não tinha tragédia na língua judaica? Eles não eram pegos de surpresa? Eram demais. O povo que sofreu igual eles. Mas eles entendiam que a tristeza tinha um propósito. Oi? Eles entendiam que quando eram submetidos a algo, aquilo era para gerar muita vida. Eles entendiam que quando eles eram jogados numa cova de leão, era pra, o rei ia ser arrebatado na hora que ele me visse vivo. O rei ia ter que escrever: agora, a partir de hoje, todo mundo tem que se prostrar ao Deus de Daniel. Não tem tragédia, não tem surpresa. Sabe por quê? Porque eu faço tudo perfeito, na hora perfeita, do jeito perfeito. Pastora, isso é conto de fadas. Não, isso é sermão do monte. Isso é o beabá da igreja. Deixa eu te dar uma notícia. Deixou de ser pregado, deixou de ser ensinado, deixou de ser falado. Mas a partir de hoje, nós vamos saber de cor e salteado, porque é o beabá da igreja. É a legislação, é aquilo que rege as nossas vidas, é a verdade de Jesus para nós. É o básico. Eu vou encerrar, amados. A mudança de comportamento sem a mudança de caráter. Ah, amados, isso é muito cansativo. É muito cansativo mudar comportamento sem mudar caráter. Eu quero te dizer que eu estava rindo hoje com o Senhor. Eu entendi hoje que meritocracia, eu não estou falando de mérito. Eu não estou falando de algo para ser aceito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de arrepender daquilo que não vem de Deus e que não vai voltar para Deus. Eu estou falando de arrepender, de entristecer o Espírito Santo. E não de não ter sido abençoado por algo. De ter feito algo de errado e como consequência não ter alcançado a bênção. Não. Eu estou falando daquilo que Paulo falou: não entristeçam o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Eu estou falando de nos arrepender de atitudes que nós sabemos que Jesus jamais faria, jamais diria. Eu estou falando de nos arrepender de coisas que não vão entrar no céu, de que não existem no céu. Jesus orou e disse: seja feita a vontade do Senhor aqui, como ela é no céu. E aí, então não é uma meritocracia. E hoje eu ria porque veio assim no meu coração que meritocracia, nós não estamos estudando então aqui a constituição legislativa do nosso reino, da nossa vida? Então, amados, a meritocracia é um dos códigos da constituição do inferno. Amém? Existe a constituição do reino, existe a constituição do inferno. Hoje eu descobri que um dos códigos dela é a meritocracia. Porque ela faz nos sentir inferior, é ela que nos faz sentir carentes, é ela que nos faz ter orgulho. É um código do inferno. E não é sobre isso que nós estamos falando.
Eu quero terminar isso aqui dizendo assim, amados. Não é sobre fazer, não é sobre merecer, mas é sobre ser e assim viver as consequências de ser como Jesus. As consequências de ser como Ele: poder para curar, poder para libertar, poder para transformar vidas, poder de vida abundante. Ele falou para nós sermos prósperos. Ele falou para nós irmos, para nós rompermos, frutificar, sejam prósperos. Foi uma ordenança dele. A primeira comissão que nós recebemos como humanidade, lá em Gênesis: sede fecundos, sede prósperos. Ele está falando, seja, vai, seja. É a consequência de ser a imagem e semelhança dele. Porque quando ele fez e falou sede, o pecado ainda não tinha tocado no homem. A consequência de ter a natureza dele é ser fecundo, é ser próspero, é ser abençoado, é abençoar outros, é ter autoridade no mundo espiritual. É a consequência de ser. Nós vivemos rodeados de problemas porque nós quebramos os princípios de tudo isso que nós estamos falando. O manual do fabricante, o Senhor nos deixou a direção de como ser, de como fazer, de como funcionaria tudo. E às vezes nós temos que, é um monte de leis para fazê-lo feliz. Não, amados, é o jeito que as coisas funcionam para dar certo. É o manual do fabricante. Se você liga na voltagem errada, queima. O fabricante não vai ficar feliz ou triste porque você ligou numa tomada ou na outra. Ele vai ficar triste, sabe por quê? Porque um produto tão precioso e perfeito que ele fez, queimou no primeiro segundo. Por quê? Porque ele ligou na tomada errada. Ele fez para funcionar. Mas você, cabeção, quebrou, burlou, queimou. Ele, como autor, se compadece, se entristece. Ele queria que funcionasse. Ele fez para funcionar, não fez para queimar. É dele, por ele, para ele. Mas ele é um pai amoroso. É tudo rege, tudo em torno de nós, amados. A pastora, que heresia, não. Ele criou o mundo para nós e colocou gente aqui. Ou não é isso que está escrito em Gênesis. Ele criou tudo para nós. E nos ensinou como funcionar de forma perfeita. É tanta coisa linda que eu queria dizer. Mas eu quero finalizar dizendo isso. Que o caráter de Cristo em nós, o caráter dele em nós, amados, é simplesmente a resposta de tudo, a solução para tudo. É o poder que vence tudo. É o que faz tudo funcionar, o caráter dele em nós. Ser como ele é, a imagem e semelhança, viver, cumprir o propósito original. Então hoje eu quero te dizer, arrependa-se, volte. Vem ser um pequeno Cristo. Volte ao princípio. Ele nos criou para comunhão, para amá-lo de todo o coração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e se humilhar, eu declaro hoje, nós entendendo o verdadeiro arrependimento, cada um de nós, entendendo que não é julgo, não é condenação. Quem condena é Satanás. O Senhor nos traz para perto. Arrependimento nada mais é do que nos alinhar para vir para perto dele, ligeiros como a corça. Eu declaro o entendimento do genuíno arrependimento. Por vezes e por anos e ao longo de anos, nós temos recebido essa palavra como um jugo, como condenação. Mas hoje o Senhor traz luz para o nosso entendimento, para entendermos que arrependimento é algo saudável, essencial para a vida de um genuíno cristão. Arrependimento é algo para estar na nossa vida todos os dias.
Metanoia é algo para vivermos em todos os momentos, para não nos amoldarmos ao mundo, mas termos a nossa mente renovada para vivermos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Feche seus olhos. E você que se arrepende, a palavra do Senhor diz, como eu queria ler. Ela diz assim: por que vocês andam preocupados? Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Pai, nós estamos aqui, nos arrependendo porque nós reconhecemos que não temos de fato buscado com diligência, com amor, o seu reino e a sua justiça. Tem sido tempos difíceis, e por vezes a tua igreja tem se preocupado com o que comer e com o que beber. Mesmo que isso seja uma instrução aqui no Sermão do Monte para nós, tão clara. Nós queremos reconhecer que isso tem ocupado as nossas mentes, como ocupa a mente dos pagãos. O Senhor falou: não se assemelheis a eles. Assim como fazem os pagãos, nós temos feito, nos preocupado, perdido noites de sono, temos ficado irados. Isso tem trazido discussões, divisões, separações, divórcios. Tudo que a terra está gemendo. E nós somos desafiados a olhar para o eterno, a olhar para o Senhor e cumprir a sua direção, que está aqui no Sermão do Monte. Descansar, que enquanto eu busco o teu reino e a tua justiça, todas as coisas me serão acrescentadas. Pai, a sua igreja se arrepende de não te amar acima de todas as coisas, em primeiro lugar, e de não amar o próximo como o Senhor mesmo amou. Eu me arrependo. E de forma humilde, Pai, reconhecendo, aqui nós te pedimos: lava-nos desse mal. Nos enche do teu Espírito na medida que então a paz que excede todo o entendimento vai fluir de nós e vai impregnar todos aqueles que estiverem ao nosso redor. O poder da multiplicação, o poder da abundância, o poder do levanta e anda, então fluirá de nós. Os milagres e maravilhas voltarão a ser, Pai, assunto fresco do dia a dia. Uma igreja que tem temor e amor, reverência, santidade. Sede santos, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Pai, nós nos arrependemos de tudo que nos afasta do seu caráter e da sua verdade. Nós nos voltamos dos nossos maus caminhos. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados e sara a nossa terra. Cumpre a tua palavra em nós agora e a partir de hoje para sempre. Crava essa palavra no nosso coração, que nunca venhamos nos esquecer, que o arrependimento seja algo contínuo nas nossas vidas, porque sempre haverá lugar para mais santidade, para mais retidão e bondade, para mais generosidade, para mais do seu caráter em nós. Nós te damos essa liberdade e te amamos por isso. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus.